Abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 15. Evangelho segundo João, capítulo 15. Nós falamos sobre ele na quinta-feira agora, mas há mais que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Capítulo 15 do Evangelho segundo João. Desta vez vamos ler apenas o verso 7 e o verso 8. Evangelho de João, capítulo 15, verso 7 e verso 8. A palavra de Deus diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra. E agora nós abrimos o nosso coração para receber tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco, para mudança, para transformação da nossa vida. A verdade que liberta, que ela seja ministrada ao nosso coração essa noite, Pai, porque queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Não é as ideias e doutrinas humanas que nos interessam essa noite, mas sim a palavra que sai de Tua boca, que é o verdadeiro alimento que nós precisamos. Fala conosco, Pai, e eu te peço, entregando a minha vida em Tuas mãos, Tua graça e misericórdia e a unção do Espírito Santo, o poder necessário para que a Tua palavra seja ministrada, quebre barreiras e chegue ao nosso coração. Dá-me esta unção, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este pedaço aqui do capítulo 15 de João, nós falamos sobre ele na quinta-feira. Se você não ouviu, você pode depois ouvir pela internet. O assunto central, aquilo que Jesus espera dos seus discípulos. E aqui no versículo 7, ele traz uma palavra, eu repito, para os discípulos. Todo esse texto aqui não é para o estranho, não é para a pessoa que não o conhece. Jesus está falando especificamente para os discípulos, para aqueles que desejam aprender com Jesus. Então, ele diz explicitamente aqui no verso 7, uma palavra muito animadora. Ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E quando nós olhamos para isso, a gente pensa assim: poxa, que coisa boa, Pedir e receber, pedir e ser atendido. Então isso é uma promessa, não é, que Jesus está fazendo. E a Bíblia, ela é um livro repleto de promessas de Deus para nós, E nós gostamos de ouvir sobre estas coisas, porque Deus está prometendo coisas maravilhosas. E Deus é um Deus poderoso, maravilhoso, e nos promete coisas assim, grandiosas, que às vezes até nos surpreendem. E aí, sempre que a gente ouve ou lê uma promessa desse tipo, eu creio que há uma alegria no nosso coração, de saber que, poxa, a minha oração será ouvida, a minha oração será atendida por Deus. E talvez alguns preferissem aí que a pregação do Evangelho fosse só das promessas, Talvez por isso inventaram a tal caixinha de promessa. Você já viu uma? Você tem uma? É uma caixinha com versículos bíblicos. E que versículos são esses? Só os bons, É uma seleção de coisa boa. Então qualquer um que eu tirar vai ser uma bênção. Qualquer um que eu tirar vai dizer que Deus vai me abençoar, vai me dar o que eu peço, vai ouvir minha oração, vai derramar sobre mim o Espírito, Qualquer coisa nesse sentido você vai encontrar nas caixinhas de promessa. Então, talvez muita gente preferisse que a pregação do Evangelho fosse só das bênçãos, só das promessas de Deus. Só que há algumas coisas que a gente precisa saber sobre as bênçãos e sobre as promessas de Deus.
E a Bíblia é que pode nos ensinar. Existem promessas? Sim. São verdadeiras? Sim. Deus tem bênçãos para nós? Sim, claro que tem. E é verdade que Ele é um Deus abençoador? Sim. A própria Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador, isso é, presenteador daquele que o busca. Então nós recebemos sim bênçãos de Deus, presentes da parte de Deus, isso é verdadeiro. Mas olhando para a Bíblia nós vamos aprender a respeito destas bênçãos e como é que elas realmente se tornam realidade na nossa vida. A primeira coisa a observar nesse texto, no versículo 7, Deus está dizendo, Jesus está falando aos seus discípulos, olha, você vai pedir e vai ser feito, vai acontecer. Então Deus está dizendo que Ele quer que você seja abençoado, porque Deus é abençoador. É prazer de Deus ser um doador, não é daquele que retém, pelo contrário, é aquele que abre a mão e abençoa. Isso é uma característica de Deus. E no verso 8, Jesus continua dizendo, nisto, ou seja, neste fato descrito anteriormente, o meu Pai é glorificado, em que vocês deem bastante, muito fruto, e assim se tornem meus discípulos. Então, bênçãos e frutos estão aqui relacionados. Eu sou abençoado por Deus e eu produzo para Deus. E isso glorifica ao próprio Senhor. Esse é o princípio aqui apresentado. Então, Deus é glorificado quando eu sou abençoado. Veja como as coisas estão relacionadas segundo a palavra de Deus. Só que bênçãos, promessas, coisas boas que vêm da parte de Deus, também tem condições. E muitas vezes o que a gente não gosta é de ouvir as condições. Eu tiro esse versículo, aliás, tiro só uma parte dele, a parte final do versículo 7. Olha que beleza para estar na sua caixinha de promessa, não é? Veja assim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Imagina, você abre de manhã sua caixinha de promessa, aí sai a parte B do verso 7, só a parte B. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí você comemora, né? Você diz, opa, meu dia hoje vai ser bom. Olha o que a palavra de Deus reservou para mim. Mas como eu disse, há condições. E o próprio versículo 7 traz uma condição. E a condição aqui em português começa com um se, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Jesus faz a promessa, mas ao mesmo tempo estabelece a condição. E qual é a condição? A minha permanência. Na quinta-feira, lendo todo o capítulo 15, eu falei de quantas vezes, 12 vezes, aparece ali permaneça, permaneçam, o verbo ali sendo enfatizado. 12 vezes Jesus diz ao longo desses versos no capítulo 15 que Ele espera que eu permaneça. E essa permanência talvez seja a grande dificuldade de muitos de nós. A gente às vezes se move por entusiasmo. Eu estou feliz, então Deus conte comigo. O Senhor está me abençoando, então estou aqui para o que der e vier. Aí basta acontecer alguma coisa ruim e a gente diz, Senhor, agora não conte comigo, porque o Senhor não me abençoou. Então agora eu preciso de um tempo para mim. Isso não é a permanência. A permanência é a qualidade daquele que continua independente das circunstâncias. E Jesus estava falando para os seus discípulos que ele sabia de dali a pouco tempo estariam sós nesse mundo, porque ele iria embora, e iriam enfrentar as piores perseguições, os piores problemas que a igreja cristã enfrentou no início do Evangelho. Então ele está dizendo, permaneçam em mim.
Essa característica é uma condição para esta bênção se cumprir. E não apenas eu permanecer em Cristo, e ele também diz no verso 7, e a palavra permaneça em mim. Que palavra? A palavra de Deus, não é? Então eu permaneço em Deus e a palavra permanece em mim. A condição de Jesus é explícita e completa. Ele diz, para que eu possa desfrutar dessa bênção, eu preciso ser alguém permanente nele, e a palavra dele tem que estar permanentemente em mim, regendo a minha vida, as minhas escolhas, as minhas atitudes. Então ele está aqui fazendo esta afirmação. E isso é depois enfatizado na Bíblia Sagrada. Veja lá em 1 de João, lá no final. João escreveu esse evangelho, depois escreveu 3 cartas. E na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo número 14, João diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. A promessa do versículo 7 não pode ser encarada assim por mim. Vou pedir o que eu quiser e Deus vai fazer. Até se eu pedir alguma coisa que é contra a sua vontade. Até se eu pedir alguma coisa que vai de encontro à sua palavra, em oposição a ela. Deus vai me atender. É isto que Jesus está prometendo? Não. Se eu permaneço em Cristo e a palavra dele permanece em mim, eu conheço a sua vontade. Eu sou mudado pela sua palavra. E aí aquilo que eu peço estará de acordo com a vontade de Deus. E aí João me dá mais esta promessa, que se eu pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, é certo que ele me ouve, é certo que ele me atende, se isso acontecer. Só que eu preciso pedir de acordo com a vontade de Deus. Veja, não é um gênio da lâmpada que vem para realizar os meus desejos, por mais absurdos que eles sejam. O que Jesus está prometendo no verso 7 de João 15 não é uma carta mágica que vai me dar tudo aquilo que vier na minha cabeça, mas é sim condicionado à minha permanência nele, na sua palavra, e condicionado à vontade de Deus, com a qual eu afinarei a minha vontade. A minha vontade se afina à vontade de Deus, e não o contrário. Há muita gente que gostaria que fosse o contrário. Eu quero que a vontade de Deus se afine à minha vontade. Eu digo para Deus, a minha vontade é Ele que se vire para realizar. Não é assim que funciona. Então a Bíblia está nos ensinando. Então, amados, dessa forma, nós temos que encarar as promessas de Deus. Pegue a sua caixinha de promessas e leia o que não está escrito nos papeizinhos. Leia o contexto da mensagem, leia o contexto daquelas promessas. Há sempre condição para a bênção e para o cumprimento das promessas. Jesus disse aqui a respeito de pedir e receber, e nós já vimos qual é a condição. Quer ver outra promessa? Abra aí a Bíblia em Filipenses 4. Algumas promessas que a Bíblia traz para nós. Eu vou abrir aqui a minha caixinha de promessa para você. Filipenses 4:19, está escrito assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Isso é uma promessa? É uma promessa. Deus está prometendo, através da boca do apóstolo Paulo, que foi quem disse isto aos filipenses, àquela igreja, e está prometendo que este Deus, rico e glorioso, vai suprir em Cristo cada uma das necessidades daquela igreja, daquele povo. Opa, eu quero isso para mim. Eu quero as minhas necessidades sendo supridas.
Se eu tiro esse versículo do contexto, eu tenho como garantia que Deus vai suprir. Mas há um contexto. Em que contexto Paulo disse isso? Se você ler os versículos anteriores, você verá que para que Paulo dissesse isso, antes, aquela igreja o ajudou financeiramente. Aquela igreja foi generosa em sustentar o ministério de Paulo, ou seja, sustentar a própria propagação da palavra de Deus. Então, se eu quero ter as minhas necessidades supridas, primeiro eu tenho que ofertar para a obra de Deus. Veja o capítulo 4, versículo 15 em diante, ou seja, os versos anteriores que nós não lemos. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês, porque até para Tessalônica mandaram não somente uma vez, mas 2 vezes, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aí ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir as vossas necessidades. Por que essa promessa foi feita? Porque antes aquelas pessoas foram doadoras, foram voluntárias, foram generosas. Aí a garantia do suprimento das necessidades. Aí eu pergunto, o pão duro está incluído nessa promessa? Não. Vai passar fome o resto da vida. Vai ter todas as suas necessidades, nenhuma delas será suprida. O avarento, o mão de vaca, não é? Unha de fome, ele não vai. Aquele que não oferta para a obra de Deus está incluído? Né? Não, não está. Aquele que só recebe os benefícios da igreja está incluído? Não, não está. É a verdade da palavra. Veja, não é uma troca, mas é uma consequência. Uma coisa leva a outra. A promessa foi feita a estas pessoas que se associaram com Paulo no início da propagação do Evangelho, que foram fundamentais para que ele pudesse continuar pregando o Evangelho. Olha o benefício que essas pessoas produziram, sustentando o apóstolo Paulo para que ele pudesse pregar, e quanto ele pregou, e quantas igrejas abriu, e quantas vidas abençoou, por causa daquela igreja. Aí a promessa, então, é para elas. Agora, eu botei esse versículo na minha caixinha de promessa. Tirei ele de manhã cedo. Sou um mão de vaca. Olho para aquilo e digo, estou tranquilo. Tá não. Você está lascado. A verdade é que você não viu o contexto da palavra de Deus. Então, promessas em vão, coisas que não têm sentido. Você quer ver o que diz a Bíblia sobre isso? Veja, Provérbios 3, 9 e 10. No livro de Provérbios, um livro de sabedoria da parte de Deus, capítulo 3, verso 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu só quero a parte 2 aqui. Eu quero celeiro cheio, eu quero lagar transbordando, mas eu não quero o verso 9. Honrar ao Senhor com os meus bens e com as primícias, a primeira parte da minha renda. Veja, há uma consequência, há um princípio, e esse princípio não é adulterado, esse princípio não vai caducar. Eu é que preciso me conformar à palavra de Deus e não usá-la do jeito que eu quero, de forma a desculpar a minha mesquinharia. Eu não posso usar a palavra de Deus para isso. Então, nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Quer ver um outro exemplo? Volta lá em Filipenses, mais uma vez. Outro bastante conhecido, que eu tenho certeza que está na sua caixinha de promessa. Filipenses 4,13. Esse aqui está em tudo que é caixinha de promessa, tudo que é imã de geladeira, tudo que é decalque de carro. O que está escrito aí, Filipenses 4,13? Tudo posso naquele que me fortalece. Só de falar isso eu me sinto um super-homem.
Só de falar isso, eu me sinto imbatível. Aí eu boto na geladeira, eu boto no vidro do carro, tudo posso naquele que me fortalece. Palavra de Deus, tirei na caixinha de promessa. Estou forte para enfrentar qualquer circunstância. Só que eu preciso aprender na escola da vida de Deus para que isso se torne verdade na minha vida, para que essa promessa se cumpra na minha vida. Então eu tiro o versículo na caixinha de promessa, mas eu não tirei os versículos anteriores. Olha os anteriores, verso 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo se identifica com a pobreza. Não é um supercrente, não é um crente da prosperidade, mas é alguém que está num momento em situação de pobreza. E ele diz, eu não digo isso por causa da pobreza que eu vivo, mas porque eu aprendi a me contentar em qualquer circunstância da minha vida. E verso 12, aí ele diz, eu tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Percebe que o versículo, voltado ao seu contexto, muda completamente a nossa visão sobre ele, irmãos, ou não? Quando olhamos para o contexto, não há como eu apenas me sentir um super-homem. Eu creio que essa promessa é verdadeira. Eu creio que essa promessa é para mim, é para você. Mas nós também vamos talvez passar por esses momentos de aprender a viver contente em qualquer circunstância. Aprender a ser honrado, e é bom ser honrado, quem não gosta. Mas na vida não é só honra. Às vezes a gente vai ser também humilhado. E quando for humilhado, tudo posso naquele que me fortalece. É bom comer com fartura, ter muita coisa na geladeira. E o dia que não tiver, tudo posso naquele que me fortalece. Você entende isso? Há promessas, há bênçãos, mas há condicionantes. Para Paulo dizer isso, ele passou pela escola de Deus. E que escola é essa? A escola em que ele aprendeu. Lembra o que ele diz aqui? Aprendi. Por que ele aprendeu? Porque ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. A vida ensina, Deus ensina, as circunstâncias ensinam. E a vida daquele que está nas mãos de Deus tem sempre um aprendizado, tem sempre uma lição. E ele disse, eu aprendi essa lição na escola de Deus. Eu aprendo de Deus para transmitir aos outros. É assim que funciona. O que a gente passa adiante é aquilo que a gente já aprendeu. Como eu disse de manhã, ninguém pode ensinar aquilo que não vive. Então ele aprendeu para depois ele ensinar. Leia comigo 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo número 4. Ele começa a segunda carta dele aos Coríntios, dizendo assim, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em igual angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, eu aprendo de Deus para passar para os outros. Deus me consola e eu então consigo consolar aos outros. Eu recebo de Deus e eu transmito aos outros. Essa é a realidade que Paulo está aqui nos ensinando pela palavra de Deus. Quer ver outra promessa? Em João, capítulo 1, versículo 12, outro versículo bastante conhecido, que eu até cito constantemente aqui na igreja. João, capítulo 1, verso 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu quero ser filho de Deus. É uma frase que muita gente diz até sem ser, não é? Tem gente que diz assim, não, todo mundo, eu sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus, eu mereço. Já ouviu gente dizendo isso? Ah, eu também mereço, eu também sou filho de Deus. Todo mundo quer ser filho de Deus, mas aqui há uma condição. Qual é a condição para ser filho de Deus? Receber Jesus. Receber Jesus como seu Senhor,
como seu Salvador. A todos quantos o receberam, estas pessoas receberam o poder de serem feitos, ou seja, serem transformados em filhos. Isso indica que ninguém é filho de Deus. Todo humano é uma criatura de Deus. Mas filho é feito, é formado. E aí você pode ser feito ou transformado em filho de Deus, se você receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então há uma condição. E como é que um filho de Deus se comporta? Aqui apenas uma dica em Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então Jesus coloca aqui uma condição, um comportamento que é natural e que me identifica como filho, aquele que é capaz de amar até o inimigo. Aquele que recebe Jesus é transformado por Jesus. E aí, então, adquire a condição de ser filho de Deus. Há uma promessa, mas há uma condição. Outra palavra de promessa e que tem condição, 1 de João, lá no final de novo, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo número 9. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há uma promessa, a promessa do perdão de Deus. Aqui nessa promessa não diz qual a natureza do erro cometido, não fala sobre a gravidade do pecado cometido. Aqui nesse texto fala da promessa de perdão. Mas aonde está a condição? Está no próprio texto. Como é que ele começa aqui, irmãos? Se. Olha a condição aí. Se o quê? Confessarmos os nossos pecados. Que pecados? Qualquer um. Que natureza, que gravidade? Qualquer uma. Não é especificado, mas há a condição da confissão. Eu preciso confessar os pecados. Eu preciso admitir com a minha boca. Confessar tem o sentido de concordar com Deus a respeito do que Ele já sabe sobre mim. Eu não conto um segredo para Deus: olha, eu pequei, o senhor não sabia não? Eu fiz assim, assim. Não, Deus já sabe, Deus viu quando você pecou. Você apenas está concordando com aquilo que Ele já sabe sobre você. Ah, então é só isso? É isso e um pouquinho mais. Eu olho para a Bíblia, pela Bíblia, a gente chega a Provérbios também, lá em Provérbios, no capítulo número 28, no versículo número 13, ao complemento desse princípio da condição para essa promessa. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quem encobre, quem esconde, quem não confessa, quem não expõe com a boca aquilo que fez diante de Deus, jamais vai prosperar, vai melhorar de vida. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aqui a Bíblia traz um complemento para o que é ensinado por João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar. Por que João não falou em deixar? Porque está implícito. Porque confessar e continuar praticando, isso não é confissão, isso é brincadeira, não é? Está implícito. Eu confesso, mas ao mesmo tempo eu deixo a prática daquele pecado. Não é apenas falar dele, mas é mostrar a minha disposição em parar de praticá-lo. Se vou conseguir isso para o resto da vida ou por algum tempo, aí é outra história. Mas é a minha determinação. Eu confesso e eu não quero mais praticar isso.
aí eu sou perdoado por Deus. Ele é fiel e justo para me perdoar. E aí se cumpre na minha vida uma outra promessa, em 1 João capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Estar à luz é não ter nada escondido, é ter tudo às claras, principalmente diante de Deus. A Bíblia não diz para você confessar ao homem, mas ela diz para você confessar a Deus. Colocar tudo às claras diante daquele que já sabe, porque mesmo aquilo que você fez escondido, ele viu a plena luz. Então é confessar para andar na luz e para ter comunhão uns com os outros e com Deus. Essa é a bênção completa da promessa, mas está aqui também estabelecida a condição. E um outro exemplo que eu deixo para você, para a gente encerrar, está em Atos capítulo 1. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história do início da igreja, no capítulo 1, há uma promessa feita por Jesus no versículo 8. A promessa de Jesus é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Qual a promessa? Receberei poder. Boa para a caixinha de promessa. Você acorda de manhã, receberei poder. Já me senti um super-homem de novo. Opa, é comigo mesmo, né? Deus estará comigo. O poder do Espírito Santo está sobre mim. Que coisa maravilhosa. Jesus prometeu isso? Prometeu. Prometeu ou não? Está aqui na Bíblia. Claro que prometeu. Mas qual é a condição? A quem ele prometeu e por quê e com que condição? Abra aqui a Bíblia no Evangelho de Lucas, um pouquinho antes de Atos, no capítulo 24. Lucas 24, versículo 49. Olha o pequeno detalhe colocado aqui na Bíblia Sagrada. Lucas 24, versículo número 49. Está escrito assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Olha de quem é a promessa, é do Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Mais uma vez está em jogo a permanência. Quando Jesus diz lá em Atos 1:8, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer por vocês, sobre vocês, ele já tinha dito aos discípulos em Lucas que enviaria a promessa do Pai. Então, permaneçam na cidade até que isto aconteça, até que venha do alto o poder prometido. O que é necessário? Qual é a condição estabelecida? Obediência. Vai ter o Espírito Santo, vai ter o poder será derramado sobre aqueles que permanecerem na cidade até o dia que isso acontecer. Mas ele não disse quantos dias ia demorar, não disse quanto tempo eu teria que esperar, mas ele disse que era isto que eu deveria fazer, permanecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, permanecer é obediência. Usar este poder em benefício da obra de Deus. Permaneça, fique firme na cidade e aí a promessa vai se realizar. Você quer poder de Deus? Permaneça em Cristo. Você quer pedir e ser atendido? Permaneça em Cristo. Você quer ser uma bênção na obra de Deus? Permaneça em Cristo. E para que Jesus disse você receberia poder? Para você ser um super-homem? Para você ter um poder sobrenatural? Para você fazer parte aí dos fantásticos, para você entrar para a turma do Dr. Xavier? Para que você receberia poder? Você receberia poder para ser testemunha de Jesus, para pregar o Evangelho. Veja, muda completamente a visão, a circunstância. Para que o poder? Para ser uma bênção na obra de Deus. Mas ninguém terá poder se antes não tiver obediência.
Se antes eu não permanecer no lugar que Jesus mandar eu ficar, se antes eu não obedecer o que Ele falar, eu não vou fazer o que eu quiser e depois invocar a promessa. Mas o Senhor prometeu que eu ia receber o poder. Mas eu não fiquei na cidade, eu fui passear, eu andei por aí. Então essa promessa não é para você. A promessa está aí condicionada e ela é para aquele que cumprir a condição. Então, amado, para resumir, eu posso crer na promessa de Deus? Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete? Sim. Mas há condições que eu preciso obedecer. Há condições e a minha vida tem que atender a estas condições. Não é como as pessoas dizem, não é como a caixinha de promessa, de forma ilusória, apresenta para você, para dar algum tipo de sorte ao seu dia, ou ânimo apenas de uma palavra vã. Mas tudo que está escrito tem um propósito. E eu preciso entender o propósito de Deus e viver de acordo com ela, com Ele. A Bíblia diz, Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Então, tudo que está escrito vai se cumprir, mas eu preciso atender aos requisitos. Eu preciso atender às condições e eu preciso conhecer as condições. Então, vamos deixar de ter com Deus um relacionamento raso, né? De superficial, caixinha de promessa, versículozinho na geladeira e no carro. Eu tenho que viver a palavra de Deus. Eu tenho que entender a palavra de Deus. Eu tenho que saber por que está escrito, para quem está escrito e o que Deus quer com aquele escrito e como a minha vida se adapta a ele. Então, pensa sobre isso e entenda a palavra de Deus de uma maneira mais profunda, e isso é muito necessário, para que ninguém pense que a palavra de Deus e as suas promessas podem falhar. Porque talvez você que vive nessa superficialidade, olhe para a Bíblia e diga assim, poxa, Deus prometeu, mas comigo não aconteceu. Eu peguei na caixinha de promessa e deu tudo errado na minha vida. Não pense que Deus vai falhar. Para terminar, leia comigo Romanos capítulo 9. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, no versículo 6 ao 8, diz assim, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Não pense que a Bíblia falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. E aí eu digo, irmão, nem todo mundo que está na igreja de fato é cristão. Nem todo mundo que bota uma Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja é de fato um cristão. Na igreja entra gente de todo tipo. Jesus mesmo disse que o joio conviveria com o trigo. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Por quê? A palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara, e Sara terá um filho. Promessa de Deus se cumpre, palavra de Deus se cumpre. Mas não pense que ela veio a falhar, porque aquele que é realmente filho de Deus entende a sua palavra e quer viver de acordo com ela. E eu espero que isso seja a realidade de todos nós aqui essa noite. Amém? Vamos orar? Pai, a Tua palavra tem muitas promessas para nós. O Senhor tem a direção que nós precisamos, Pai. Tua palavra é o alimento que sustenta e que nos mantém de pé. Mas nós precisamos de entendimento da palavra. Nós precisamos de observar a Tua palavra, dar ouvidos a ela, dar atenção a ela, não extrair textos isolados, mas conhecer os princípios de Deus, conhecer o contexto da Tua palavra, para que ela seja de fato esse verdadeiro alimento que todos nós precisamos e que nenhum de nós, como disse Paulo,
venha pensar que a palavra de Deus tenha falhado, porque ela não falha. Sou eu que entendi errado, sou eu que fui enganado pela minha própria expectativa errada da palavra que eu não conhecia, na qual eu não me aprofundei. Pai, em nome de Jesus, coloca no teu povo, Pai, o desejo de ouvir a tua voz, o desejo de conhecer a tua palavra, os teus princípios, para não sermos enganados pelo nosso próprio coração, que é, como diz a palavra, enganoso.